Neste momento, então, eu reconvoco os mesmos que anteriormente eu já havia chamado para a sessão final com a mesa redonda e o resumo do encontro e da sessão de protocolo clínico. Chamo assim, convido os professores doutores Zacarias Souza Bulha Oliveira, professor doutor Sebastião Eurico e o professor doutor Oswaldo Nascimento a que tomem assento à mesa. Eu recebi a incumbência do Dr. Oswaldo, Dr. Sebastião Eurico, de apresentar a discussão nossa em relação ao protocolo que é aquele que nós pretenderemos apresentar mais futuramente, depois de um respaldo de outros profissionais da Academia Brasileira de Neurologia, que isso funcione como um documento não só para tratamento para os indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, mas também para requisições para que os tratamentos possam acontecer. Então eu vou apresentar de uma forma rápida isso. Deu, Maria Emília? Você não respondeu se você quer ser águia ou galinha. Águia, então tudo bem. Então vamos comentar. Do que ele falou tanto ao tratamento. Aqui é um cartoon. É o cartoon onde que uma galinha está conversando com a outra. E fala-se, ontem a Lília sumiu do galinheiro. E a outra galinha fala, e hoje aparece esse cara comendo uma coxinha. Isso é um ensaio clínico. E elas estão pensando as conclusões do ensaio clínico. Então uma delas pensa, a outra pensa, pensam. Isso aqui passam-se tempos, vidas, muito tempo. Aí uma delas fala, a Lília subornou o cara com a comida. E a outra galinha, para fugir do galinheiro, já que ela não apareceu de volta. E assim são muitas vezes as conclusões dos trabalhos científicos. E assim nós temos que tomar muito cuidado com as conclusões. Porque algumas coisas funcionam e outras coisas fazem muito mal para os indivíduos. O que nós iremos apresentar não é um consenso, porque não tem consenso. O que pode funcionar para um, não funciona para o outro. O que funciona para a maioria pode ser que não funcione para uma pessoa específica. Nós temos que tomar bastante cuidado quanto a essa palavra chamada consenso. Mas algo que é consensual é essa condição. É o tratamento sob uma forma de multidisciplinaridade, onde vários profissionais estão envolvidos para que o bem comum seja para o paciente. Aqui é um agradecimento muito especial que eu tenho que fazer, é ao cuidador. Cuidador vem da palavra cuidar. Cuidar vem de coera. Coera é mais do que tratar. E quando nós cuidamos de alguém, nós estamos sendo humanizados. Nós estamos sendo uma figura divina, filha de Deus. E o cuidador tem essa particularidade, de carrega sobre os seus ombros todo o cuidado, toda a responsabilidade e a decisão, o tempo todo. E há cuidadores de uma semana, outros de um mês, outros de ano e anos, e outros de uma vida. E como é gostoso poder estar ao lado de alguém que cuida da gente. As nossas mães, por exemplo. Uma homenagem especial, portanto, aos cuidadores. Uma outra homenagem ao voluntário. Se não fosse o voluntário, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos reunidos nessa grande casa, onde que eles, sob uma forma muito peculiar e particular, propiciaram esse momento mágico para nós. O voluntário, de uma forma ativa, tem aquele voluntário de uma forma não tão ativa, mas que está nos ajudando, e aqueles que disponibilizam, por exemplo, essa casa. Uma casa do povo. Aqui é uma Câmara de Vereadores. Uma Câmara onde que os vereadores fazem as leis. E nos propiciaram que nós utilizássemos esse parlamento aqui para criarmos esse momento tão rico, esse momento de um consenso que nós estamos procurando. E dentro desse momento de consenso, nós estamos procurando, nós não estamos falando de doença, nós estamos falando de saúde. Saúde vem sob uma forma linda
pela Organização Mundial da Saúde, no seu conceito, que é um bem-estar físico, psicológico, espiritual e social. Mas como medir isto? E como fazer que o nosso paciente com esclerose lateral amiotrófica e outros pacientes com outras doenças também mantenham-se saudáveis? Uma das formas é manter para ele a capacidade de aproveitar a vida. Daí a necessidade da multidisciplinaridade. E a outra forma é que ele possa ainda enfrentar novos desafios. Nós temos que manter isto. Nós temos que fazer desta forma. E a outra forma, nós como profissionais da área da saúde, temos que aprender com esses indivíduos. E todo dia que passa, eu tenho aprendido cada vez mais com os pacientes com esclerose lateral amiotrófica e agradeço a eles. Em relação ao consenso, não há dúvida que existe uma resposta terapêutica neuroprotetora de uma medicação chamada Riluzol, pequena, 2 a 3 meses a mais de sobrevida. Mas uma resposta pequena que trouxe para os indivíduos uma esperança aumentada. Esperança aumentada não é uma expressão adequada, porque esperança não se aumenta. Esperança está dentro da gente. Ela não aumenta e não diminui. Incrível que possa parecer. Esperança é o remédio para todos os males. É a âncora do marinheiro. Nós temos que manter a esperança. Na verdade, ela é diminuída. Quando que ela é diminuída? Quando alguém rouba, furta da gente. E como é que se alguém rouba ou furta a esperança? Quando é oferecida uma falsa esperança. A esperança é verdadeira, ela não mente jamais. E ela está presente em todos os momentos, em todas as condições dos indivíduos. E com essa medicação foi feita uma catálise de outras intervenções, dos biólogos, dos biomédicos, dos outros profissionais da área da saúde, para tentar entender melhor esse processo de esclerose lateral amiotrófica e para pesquisa de outras medicações e de outras propostas terapêuticas também. Vamos conversar a respeito disto. E dentre essas outras propostas terapêuticas, tamoxifeno, será que funciona? Existe um ensaio clínico em fase 2B que mostra uma certa eficácia dessa medicação. Isso foi 2005, nós não temos ainda uma continuidade de trabalho com essa medicação. Então, pode ser que seja uma medicação que ajude o indivíduo. Pode ser, talvez ajude. Mas fica muito a critério do médico se prescreve ou não prescreve. Mas não há um consenso para a utilização dessa medicação. O que nós temos de consenso? Ceftriaxone, um antibiótico. Foi feito um ensaio clínico com esse antibiótico, aplicado sob uma forma endovenosa, por catéter, por um período de 1 ano, 2 vezes por dia. Será que é uma medicação boa? Eu acho que não é boa. Uma medicação que tenhamos que tomá-la sob uma forma endovenosa, 2 vezes por dia, os riscos desse catéter e as complicações todas, eu acho que suplanta muito um possível efeito benéfico. Se não for um efeito muito grande, não vale a pena. Então nós não colocamos como uma condição adequada para a utilização, não há uma evidência no momento. O que nós temos de evidência? Aquela condição, se bem não fizer mal, não fará, pode fazer mal. Os nutricionistas, eles adoram prescrever aminoácidos ramificados, leucina, isoleucina e valina, porque os atletas utilizam isto para que ocorra a melhora da força muscular. E esta simples associação de aminoácidos favorece uma evolução mais rápida do comprometimento motor em pacientes com esclerose lateral amiotrófica, acelera a doença. Como consenso, não se deve utilizar essa medicação. Ela ocasiona mais mortes. E outras medicações, das galinhas, comentando, pode ter comprometimento maior. Por exemplo, um outro antibiótico, já na prateleira de farmácia, chamada minoxiclina, essa medicação, acelera a doença. Não se deve utilizar. Portanto, é não para essa medicação. Um outro remédio utilizado para tratamento de diabetes, que tinha um efeito benéfico em modelos animais. Aquilo que funciona em camundongo não necessariamente vai funcionar no humano, e aquilo que não funciona no camundongo pode ser que funcione no humano também. Esse é um outro grande problema de pesquisas feitas. E essa medicação que funcionou em camundongo, que funcionou numa fase inicial de tratamento, quando ampliou-se o estudo, acelerava a doença. Ou seja, não é para ser utilizada essa medicação. É não também. Carbonato de lítio, já foi comentado, e é o rei da internet. É não também, nós não podemos avalizar essa medicação e o seu uso. Portanto, não se utiliza carbonato de lítio.
Um outro medicamento presente nas prateleiras de farmácia, a memantina, facilmente, portanto, a sua prescrição, ela também não trouxe benefício para os pacientes e, ao mesmo tempo, apareceram vários efeitos adversos que não permitem, portanto, que nós utilizemos essa medicação. E outras medicações estão sendo testadas, não para. O Mário Emílio comentou bem aqui, Talampanel, não funciona. Dexpramipexol, talvez funcione, mas nós temos que esperar ainda os resultados que cheguem. E é uma medicação que não tem selo ainda de registro pela Associação Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil. Dentre outras medicações com possível efeito terapêutico, arimoclomol, mas ainda não tem registro, nós não sabemos se ela funciona, há necessidade de esperar mais algum tempo. Mas já está presente na internet, já está presente já nas possíveis prescrições dos pacientes, eles se prescrevem também. E muitos procuram essas medicações fora. E, eventualmente, nós teremos esse registro de uma certa medicação desta em outros países antes daqui do Brasil. E pode ser que nós médicos tenhamos que prescrever se por um acaso acreditarmos que ela funciona para os indivíduos. E outros medicamentos possíveis, como essa fórmula que está apresentada aqui, nós não sabemos ainda o seu efeito, entre outras medicações que estão sendo testadas, isso é muito importante para manter aquela vontade do indivíduo de saber que tem algo sendo pesquisado e procurado, como o receptor solúvel 2B da actina, que ajuda no controle de força muscular. Se nós não temos uma medicação ainda melhor do que o Relutec, será que não tem mais nada para oferecer? Tem. E tem coisa muito melhor do que essa medicação. E dentre elas é o envolvimento com o tratamento dos sintomas que comprometem a parte mental do indivíduo, como a dor emocional, a angústia, a ansiedade, a fobia, excitação, depressão e outras condições tais, assim como tratamento da angústia do corpo, das alterações do corpo, seus sintomas e sinais que comprometem o corpo, assim como também a parte espiritual. Nós temos que conversar com os indivíduos a respeito de suas crenças e como que poderemos nos envolver com essa pessoa de uma forma mais intensa e mais íntegra também. E esse é o envolvimento da equipe toda trabalhando com aquele paciente, o seu cuidador. E dentre os sintomas, felizmente, nós temos um arsenal terapêutico fantástico, que ajuda muito no alívio, no conforto para as pessoas. Nós temos medicamentos, isso estará disponibilizado depois na internet. Nós temos medicamentos para alívio da ansiedade. Nós temos medicamentos para alívio da depressão. E a quantidade de medicamentos hoje para depressão é uma quantidade intensa. Não sai nenhum paciente hoje de um consultório médico sem uma prescrição de antidepressivo. Só porque o Corinthians perdeu do Santos Futebol Clube, não precisa tomar mais antidepressivo, professor. Já passou já. E assim vai, só porque a gente fica um pouquinho triste e já dá-se um antidepressivo. Muito cuidado. E tem, logicamente, efeito adverso dessa medicação. A depressão, ela pode ser tratada com apoio psicológico. E é o melhor remédio. E o apoio psicológico é no acolhimento. Aqui um agradecimento muito especial à equipe toda da neuromuscular, que faz um acolhimento aos pacientes com esclerose lateral amiotrófica e outras enfermidades também, fazendo daquele período da sala de espera um período mais digno e mais produtivo, e aprendendo outras coisas e outras alternativas. E é importante esse acolhimento. Para a insônia, nós temos, logicamente, orientações terapêuticas, medicamentosas para a insônia, mas a melhor medicação ainda é a higiene do sono. É ensinar a pessoa a dormir. Ou seja, tem que dormir na hora certa, não pode ter televisão no quarto e outras coisas no quarto também. Só o companheiro e a companheira, ou sozinho. Caso contrário, não tem um sono bom reparador para essas condições. E há as medicações também para aqueles que precisam de ventilação não invasiva, para auxiliar um sono mais reparador para os indivíduos. Para aqueles que têm uma labilidade emocional, com flutuação, existem medicações apropriadas para essas condições. Não vou entrar em detalhes disso. Assim como para o riso e choro imotivados, foi motivo de apresentação do Dr. Francisco Rota, já com liberação de uma medicação, nós não temos no país ainda, mas é possível fazer a formulação desta medicação sob uma forma que pode ajudar aos pacientes com essa queixa apresentada. Cãibra. A cãibra é um sintoma, é um sinal clínico que muitas vezes ela é
ela é a primeira manifestação para aquele paciente com esclerose lateral amiotrófica. E meses depois é que vem a atrofia, ou a fasciculação, ou a fraqueza muscular. E muitas vezes essa cãibra, ela pode ser muito limitante. E há medicamentos apropriados para a cãibra, mas um deles, que é o mais efetivo para mim, é o exercício de alongamento antes de dormir e ao acordar pela manhã. É o que melhor funciona, mais do que praticamente os próprios medicamentos. As fasciculações. A fasciculação, ela não é incapacitante, ela não limita os indivíduos. Só que muitos ficam incomodados com aquele tremor na carne por muito tempo. E há orientação terapêutica que pode aliviar esta manifestação clínica também. A sensação de fadiga, aquele cansaço que aparece antes de um período esperado daquela atividade que ele está fazendo e cansa antes. Essa fadiga pode ser minimizada com algumas orientações terapêuticas também e através de certas atividades, até de reabilitação. Existem medicamentos para isto e com uma certa eficácia. A grande preocupação das pessoas é no tocante ao aspecto de fraqueza muscular. Será que tem alguma medicação apropriada para fraqueza muscular? Nós nos aproveitamos dos atletas. Tudo aquilo que eles utilizam para que a sua eficácia seja aumentada, que a sua performance seja aumentada, nós trazemos também. Mas nós não temos uma indicação precisa que essas medicações funcionem para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. A gente acaba utilizando. Para alguns indivíduos, num certo momento, pode-se trazer um benefício esse tipo de medicamento. Dentre aqueles que encontravam-se com frequência na internet, nós temos este, que é o Iplex. O que eu recebo de e-mail a respeito disto é uma grandeza. E essa medicação é um hormônio de crescimento. Custo muito alto, também utilizada na Itália. E muito utilizada pelos indivíduos que fazem ciclismo. E os pacientes italianos que fizeram uso dessa medicação, eles falam que melhora. Mas isso não há uma concordância entre todos os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Uma medicação promissora é essa CK-357, mas ela não tem registro ainda. Ou seja, não há uma evidência específica que alguma medicação possa melhorar a fraqueza muscular dos indivíduos. E a espasticidade, aquela sensação de endurecimento. Nós temos medicamentos que podem ajudar os pacientes. Novamente, essa relação estará presente na internet. A dor não faz parte diretamente do quadro clínico de esclerose lateral amiotrófica, entretanto, pela imobilidade e muitas vezes pelo próprio terapeuta para fazer a transferência do paciente da cama para a cadeira, da cadeira para a cadeira e para o carro, nós podemos traumatizar os pacientes. E assim nós temos que fazer um bom diagnóstico qual é a causa da dor. Se ela é mecânica, se ela é neuropática, a sua localização. E nós temos que orientar de acordo com a intensidade também. E há um arsenal terapêutico fantástico para ela, que depois tem uma orientação específica para esse tipo de dor. Aquela salivação excessiva, com aquela cialorreia presente, existem medicamentos apropriados para esta condição, dentre eles, a aplicação da toxina botulínica. E muitos escrevem e telefonam. Aplica-se ou não se aplica? Aplica-se, mas desde que nós tenhamos passado por toda uma condição de tentativa de uma forma não invasiva, porque alguns se queixam demais da secura excessiva da boca. E essa secura excessiva pode se predispor a infecções do orofaringe. Saliva espessa, aquela saliva que fica grudada na garganta, pode ser aliviada com algumas medicações específicas e com aquela saliva artificial e com limão na água. Pode ajudar também. É uma forma bastante peculiar. Alguns indivíduos que têm o chamado laringoespasmo, de repente, aquela dificuldade para respirar, aquela voz que fica muito ruidosa, há medicamentos apropriados para essa condição. Tudo isso foi discutido agora com a equipe médica toda que participou daqui e que representa a Academia Brasileira de Neurologia, para nós termos algumas definições como tratar melhor esses pacientes, incluindo-se a urgência urinária, incluindo-se a constipação intestinal, incluindo-se, que foi comentado aqui hoje pela manhã, da atividade física, é consenso. Tem que ser feita. O músculo foi feito para ser mexido. Mas cuidado, se mexer demais ele gasta. E assim há comprometimentos. Nós temos que trabalhar de uma forma equilibrada,
com este paciente que é tão sensível. Calcanhar de Aquiles, a ventilação, ou seja, a insuficiência ventilatória. Como tratar essa pessoa? É desde o comecinho, é o primeiro contato com o paciente, é a orientação. Por isso que não se pode de jeito nenhum postergar o diagnóstico. Nós temos que fazer o diagnóstico, nós temos que passar a informação para o paciente, e aí também é uma arte. Como passar o diagnóstico? Que vem atrelado muitas vezes a um prognóstico, como se a vida fosse marcada por prognóstico, como se nós fôssemos todos iguais. Nós somos diferentes. Então nós temos que aprender a passar o diagnóstico e envolver a pessoa desde o começo. Caso contrário, nós estaremos perdendo um período especial na vida, se essa informação não for adequada. E quando aparecerem sintomas como falta de ar, cefaleia matutina, transtorno de sono, sonolência diurna, aquela concentração diminuída durante o dia, falta de vontade de comer, isto já é sintoma de uma alteração ventilatória. E assim nós temos que fazer avaliações periódicas, e essas avaliações, se detectarmos uma alteração que entre dentro de critérios específicos, é igual à introdução do ventilador não invasivo para o paciente. Esse ventilador iniciando-se mais um período de treinamento, à noite, e se necessário, durante o dia todo para esse indivíduo. Quando a pessoa começa a necessitar mais de ventilação mecânica, está na hora de passarmos de um ventilador do tipo BiPAP para um volumétrico, que é aquele que permite uma ventilação melhor e mais segura para os pacientes. Infelizmente, ainda aqui no Brasil, nós não temos essa potencialidade de ofertar esse ventilador volumétrico para esses pacientes. E a ventilação é mais fácil, porque muitas vezes não necessita daquela máscara que o BiPAP necessita, e com um subsídio colocado no nariz ou na boca da pessoa, pode-se fazer uma boa ventilação. E se a pessoa começa a ter diminuição do pico de tosse, do fluxo de tosse, com dificuldade de clarear secreções, de retirar secreções, a necessidade de introduzir um outro aparelho, que é o assistente auxiliar de tosse, que é o Cough Assist. E essa é uma briga atual da ABRELA e é uma briga da Academia Brasileira de Neurologia. A tentativa de ofertar é uma palavra pesada, é indicar e que essa pessoa receba esses equipamentos quando ela necessitar. Mas não só para aqueles que têm esclerose lateral amiotrófica, mas para todos aqueles que têm doenças que comprometem a parte motora e que comprometem a parte ventilatória. Esse vai ser um motivo de bastante briga. E quando o indivíduo, ele não quer o respirador, será que tem outra alternativa? O Dr. Francisco Rota apresentou o marca-passo diafragmático. É possível, mas ainda o custo é bastante alto para esse marca-passo diafragmático, para esse tipo de eletrodo, mas com o passar do tempo, se isso realmente funciona, parece que funciona, o custo cai, como que acontece com outros procedimentos. Orientação nutricional tem que ser feita desde a primeira avaliação feita com o paciente, porque nós vimos que o Rilotec, ele dá uma sobrevida aumentada de 3 meses. Uma boa orientação nutricional dá mais que 6 meses. E uma orientação nutricional não boa tira 3 meses. Então, ou seja, existe 6 meses para lá, 3 meses para cá, são 9 meses de diferença. Portanto, a primeira coisa é a orientação nutricional. Ela tem que ser feita sob uma forma diferenciada e específica para quem tem esclerose lateral amiotrófica. Ele precisa um pouquinho mais de gordura, diferentemente de outros indivíduos. Ele precisa um pouquinho mais de colesterol e picanha também. Não se deve tirar a picanha dos indivíduos. E o copinho de cerveja ajuda. Tá? A gente retira isso dos pacientes. O acompanhamento tem que ser feito com o fonoaudiólogo junto, com aquelas técnicas para orientação nutricional. A gastrostomia endoscópica percutânea, quando indicada, ela tem que ser indicada antes da indicação dela. Olha que loucura que é isso. Ou seja, não é quando a pessoa está precisando, é um pouquinho antes dela necessitar. Aí que vem a indicação. A colocação dela, quando ela necessitou e não foi colocada a sonda, e foi colocada no período posterior, ela não ajuda, ela atrapalha. Na evolução em relação à longevidade para o paciente. Então a gastrostomia, ela tem um período adequado. E as formas de dieta, quais são as melhores? A caseira, a industrializada, a mista?
Daí as pesquisas todas que têm que ser feitas, e a Patrícia Stanich, que apresentou o trabalho dela hoje, o doutorado dela, é em relação a esse aspecto. E a comunicação? Esse é outro calcanhar de Aquiles. Nós temos que trabalhar para melhorar a comunicação para os indivíduos e tentar trazer as melhores formas de comunicação, não alternativa, mas aumentativa para as pessoas com esclerose lateral amiotrófica e que têm suas dificuldades, para que elas possam trabalhar seus medos, para que ela possa manter a sua autonomia, no direito de ir e vir, de pensar, o direito de ter ainda gostos e capacidade de aproveitar a vida. Nós temos, sob uma forma médica, respeitar os desejos das pessoas, dentro da forma ética e da moral também. Esse é o futuro. Esse é um futuro que está chegando para a gente. Hoje eu vejo tratamento para essa enfermidade completamente diferente do que eu vi em 94, do que eu vi em 2000, do que eu vi em 2005, do que eu vi no ano passado. Nós estamos vendo de uma forma bem diferenciada, uma quantidade grande de pessoas já se envolvendo com essa enfermidade, não só envolvendo-se com ela, mas naquilo que ela representa e como que poderemos melhorar o dia a dia desses indivíduos. E dentro desse futuro, nós temos a potencialidade necessária para criarmos melhores modelos animais. Estão sendo testados, porque através desses modelos animais melhores, nós poderemos trabalhar de uma forma mais intensa com essas novidades que estão chegando, com essas terapias genéticas, com os oligonucleotídeos. Quando nós aprendemos com distrofia muscular de Duchenne, o aprendizado do oligonucleotídeo que muda a história da distrofia muscular de Duchenne pode vir para a esclerose lateral amiotrófica. E assim, vice-versa também. Aquilo que se aprende com esclerose lateral amiotrófica, nós poderemos transportar para Alzheimer, para Parkinson e outras enfermidades que aparecem. Então, dentre as novidades, nós temos esses oligonucleotídeos que podem aparecer. Eu chamo que os animais, que a gente fala de animal, são os transgênicos, eu falo que são os transgênios. Quanta coisa que eles nos ensinam. Nós temos que respeitar. Nós não podemos matar um camundongo por matar o camundongo. Nós temos que fazer experimentos de uma forma peculiar, respeitosa com eles também. E essa forma peculiar, no sentido de entender o que acontece. E nesse entendimento, com as novidades. Os vetores virais, que podem nos auxiliar, mesmo aqueles vírus que muitas vezes trazem doenças para nós, exemplo, HTLV1, por exemplo, até o próprio HIV, talvez, inativado esse vírus, ele poderá colonizar o nosso neurônio e levando alguma substância necessária para a sobrevida desse neurônio. Nós poderemos injetar esses vírus nas áreas onde que estão comprometidas na esclerose lateral amiotrófica. São vários experimentos feitos. Se nós não quisermos trabalhar com vírus, será que é possível fazer um vírus de plástico? O Dr. Francisco Rota apresentou muito bem essa condição. E a célula-tronco? Aqui uma penitência mesmo. É uma penitência de nós sermos um pouco lentos. E eu tenho que aplaudir o Dr. Júlio Voltarelli. Ele não é lento. Ele é insistente, e consistente e persistente. E transpira ciência e transpira vontade. Quando se fala em célula-tronco aqui, tem o nome dele. Que é o nome da Rosália Altera, no Rio de Janeiro. E outros indivíduos, são poucos aqui no Brasil, que trabalham nessa área. Então nós temos que fazer a nossa ideia para onde que vai. Se nós não fizermos de uma forma contundente, nós estaremos dando tempo para outros indivíduos e abrindo vácuo para outras pessoas para se aproveitarem da nossa angústia, do nosso desejo também. E assim os tratamentos na China e na Alemanha, mesmo na Alemanha, que aparecem. Em relação à célula-tronco, já existem algumas pesquisas feitas com esclerose lateral amiotrófica, pesquisas sérias feitas, mas há pesquisas, vou chamar de pesquisas entre aspas, de uma forma não séria. Por exemplo, essa da China, muito bem documentada por esse indivíduo na Holanda, que ele acompanhou 12 pacientes holandeses que foram para a China, e não houve qualquer mudança na história natural da doença. E mais ainda, de acordo com o trabalho dele, ele fala que a doença teve uma sua evolução mais rápida até. Esperar-se-ia para esses indivíduos uma expectativa de vida de 3 anos e meio. E eles viveram quase 3 anos. Ou seja, como se tivesse perdido meio ano em relação a essa condição. Mas pode ser que essa seja uma interpretação errônea das duas galinhas também. Que a população não fosse uma população adequada. Porque quem sabe, aqueles que foram para a China
fossem aqueles que tinham a doença mais rapidamente evoluída, mais rapidamente instalada também, mais grave a sua doença. Pode ser uma seleção ao contrário. Entretanto, aqui no Brasil, isto recente, 2011, é um processo que tem um número, ação ordinária, o autor é esse paciente, Denilson Luiz Silveira Pinheiro, eu acho que é Denilson, mas está escrito desse jeito lá na petição. Eu tive a possibilidade de ter acesso a esse mandato judicial, com tratamento de terapia de transplante de células-tronco, realizada Health Cell Center, lá na Alemanha, Düsseldorf e Colônia. E esse paciente, com distrofia muscular de Becker, é uma alteração do músculo, não esclerose lateral amiotrófica, ele apresentou uma carta de uma médica, falando-se que ele não tinha, aqui no Brasil, tratamento para ele. E através dessa carta, ele entra com uma solicitação e ele tem uma concessão de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, ou seja, vai para a Alemanha. E ele foi com tratamento custeado. Custeado por quem? Pelo governo. Mas quem é o governo? Somos nós. O orçamento é nosso, é do nosso imposto de renda. Será que se permite isto para alguém que esteja se aproveitando da gente? Não se permite. Mas se eu deixar um vácuo para isto, vai ter isto. Então nós temos que trabalhar de uma forma mais contundente em relação à célula-tronco também. Aqui uma história de um paciente de 7 anos atrás. Esse paciente, ele conta o seguinte, Wagner Vidal: nós devemos nos lembrar de todas as pessoas especiais, suas histórias, suas vidas, seus compromissos e habilidades, com os estímulos proporcionados por elas. Nós deveríamos ainda de nos lembrar que elas, suas famílias e seus cuidadores, apresentaram mudanças drásticas nos aspectos de qualidade de vida, em um determinado momento, cujas mudanças levaram a uma revolução no atendimento a pacientes com ela. Isso há 7 anos. Uma revolução no modo de ver a minha vida. Sou mais importante hoje do que sempre fui. Agradeço a Deus a família que eu tenho, agradeço a Deus a oportunidade de existir e de poder continuar em seus pensamentos. Agradeço a Deus a oportunidade de abrir caminhos para uma vida melhor para nossos filhos. E agradeço a Deus a oportunidade de chorar sem vergonha, sem medo, como Marimino. Como eu gosto de Marimino. E como ele dá vida às coisas. E como que ele dá água naquilo que está sem vida. É mais ou menos como eu vejo depois que eu vou dar aula para ele. Como é gostoso vir no mesmo caminho que ele vem. Assim como no mesmo caminho dessa senhora, Leide Consuelo Quereza Moreira. Linda senhora. Uma linda senhora que há 4 anos e meio dizia-se que era estado terminal. O que é estado terminal para uma vida de alguém? Quando é que a vida termina? Mas como que ela não se mexia, ela não falava, ela não deglutia, não respirava, cuja comunicação era feita com os olhos e muito mal com os olhos. Muito mal. Só que essa senhora é visitada pela filha dela todos os dias e pelo neto dela, e toda semana os filhos estão presentes na vida dela. E ela pôs-se a fazer poesias com os olhos. Uma dificuldade enorme de escolher as letras, palavras, e as palavras, a ordem delas. E eu vou me furtar e roubar dela essa poesia. Letras da Minha Emoção, que é o livro dela. Meio-dia tem noite, meia-noite tem dia, metade da noite não é do dia. Em noite do sol, tem lua no dia, ninguém diria que a vida é vazia. E viva a poesia. E ela termina com a palavra mais linda que eu tenho em português. Bom dia. Que coisa linda que ela faz. Que emoção que ela traz em suas poesias. Emoção de vida. Aí perguntando-se para ela, o que ela quer das pessoas. E ela respondeu com uma palavra que eu vou colocar para vocês. Aqui, Marimílio, aqui é do local onde eu cresci. Eu, minhas irmãs. Esse local também tem vida. Bastante vida. E aqui tem algo que a Leide pediu-me. Ou seja, paciência. Paciência. E com paciência, podemos amar outras pessoas e amar a misteriosa jornada da vida. E ela não tem fim. Muito obrigado a vocês.
Depois dessa brilhante e comovente apresentação do professor Acari, aliás, essa salva de palmas eu gostaria que fosse repetida, porque o trabalho desse colega é excepcional, viu? Eu acho que todos nós aprendemos, quer dizer, com essa figura humana que transcende o conhecimento da ciência neurológica, da ciência médica, e nos traz sempre um alento, uma vontade de cada vez mais nos sentirmos apenas pessoas. Isso é muito bacana. Esse consenso, e isso é importante que se diga, é um trabalho em que o Acari nos trouxe e que nós discutimos no sentido de trazer para vocês possibilidades não só daquilo que existe efetivamente em termos de tratamento, de suporte para o problema da esclerose lateral amiotrófica, como também as possibilidades de que nós possamos, juntos, o paciente, médicos e toda a equipe envolvida, possamos ter alguma maneira de brigar junto às entidades, às instituições, não só aquelas governamentais, mas também diante do seguro-saúde, etc., no sentido de que com esse consenso e publicado esse consenso, nós teremos, sem dúvida, uma arma importante para que possamos continuar nessa caminhada, possamos efetivamente, num futuro muito próximo, se Deus quiser, a gente poder aqui comemorar uma eficácia de um tratamento. Sebastião? Foi com muita satisfação que nós participamos desse consenso, da reunião do consenso, em que um grupo de experts e todos interessados na esclerose lateral amiotrófica se reuniu, baseando muito no que foi apresentado durante esse simpósio. Então, todos os palestrantes desse simpósio podem se sentir prestigiados, porque foi baseado nas palestras que nós tiramos as conclusões deste consenso. Então, todos estão bastante valorizados nesse sentido. E esse consenso, que é o primeiro e naturalmente vai ser modificado com o passar do tempo, à medida que as coisas forem esclarecendo, à medida que as evidências foram tornando-se mais claras, que a gente possa, então, trabalhar no sentido de sempre uma melhora. A preocupação do consenso, como o doutor Oswaldo já disse, e que o doutor Acari salientou, também é preservar a saúde dos nossos pacientes. Uma série de informações dadas através da internet podem atrapalhar o tratamento da doença, podem atrapalhar tanto do ponto de vista piorando a evolução da doença, quanto dando falsas esperanças e criando uma dificuldade muito grande para a sobrevida dos pacientes. Então, o que a ABRELA está fazendo, junto com a Academia Brasileira de Neurologia, é ter um documento em que todo mundo possa se basear para ter a melhor orientação quanto ao seu tratamento. Então, muito obrigado a todos e obrigado à doutora Acari pelo prestígio que ele me deu, me trazendo aqui do meu longínquo estado, que fica sempre à disposição. E aproveito para dizer que o ano que vem, em agosto, o Congresso Brasileiro de Neurologia será na nossa cidade. Vocês todos estão convidados a comparecer com os trabalhos e com a presença. Muito obrigado. Que cidade que é? Goiânia, a capital do centro do Brasil. Um agradecimento especial aos pacientes que vieram, com bastante paciência conosco, e outro agradecimento muito grande aos nossos colegas de Espanha, senhora Teresa Salas, do México, Armando Nava Escovedo, da Colômbia, Orlando Ruiz, do Peru, Edwin Alcazar, e especialmente a equipe da ABRELA, bem capitaneada pela Tatiana, pela Liamara, por um grupo de assistência social que é maravilhoso, Érica, Cecília, eu não vou falar assistências sociais para São Paulo, que é masculino também, que eles possibilitaram essa oportunidade aqui. E um outro agradecimento especial à Lucinha, desta casa da Câmara de Vereadores de São Paulo. Muito obrigado por vocês.
uma boa tarde e um bom retorno para suas casas. Quem teve inscrição feita, por gentileza, pegar o recibo lá fora, tá bom? A gente manda pelo correio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy agradecido por todos ustedes. Qué cariño, qué emoción, de veras. Lo que podamos nosotros servirles estamos. De veras. Con medicina, primero Dios. Y esto todo así como las presentaciones les dan más vida. Continua assim, continua assim. Nossa, que agradecer. Até a próxima, né?
por ejemplo, eso de Na las verdade, era um três, eu comprar dois, e aí vai em São Paulo com um que três e aqui não sabe que é o último que é tanto, né? Que acaba tudo é complicado. sería Tchau. muy complicado. Obrigada. Então, mas o que ela tá precisando? O que ela tá precisando? Por quê?